Spiritum, tecum ire Christianum cor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, venho à vossa presença, a vós com fervor me recomendo. Não desprezei as minhas súplicas, ó Pai putativo do Redentor, mas dignai-vos de acolhê-las piedosamente. Amém. Dia 4. O santo exemplo de Jesus Cristo, que, enquanto na terra, honrou tão grandemente São José e foi obediente a ele durante sua vida, deveria ser suficiente para inflamar os corações de todos com devoção a este santo. Santo Afonso Maria de Ligório. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O santo exemplo de Jesus Cristo deveria ser suficiente para inflamar os corações de todos com a devoção a São José. A consagração a São José é a chave para superar a confusão antropológica, então, da ideia de homem, antropológica, ideológica e idolátrica que domina nossa sociedade. O beato Januário Maria Sarnelli diz: como vos alegraste, São José, de ter Deus mesmo sempre próximo de vós, e ver os ídolos dos egípcios caírem prostrados no chão diante dele. Isso é o que está na profecia de Isaías, que aconteceu quando São José levou o menino Jesus para o Egito. Santo Hilário de Poitiers diz: José carregou Jesus primeiro para o Egito e depois para a Judéia, e assim traçou para nós o caminho dos apóstolos, que pregaram o seu nome para os judeus e para os gentios. E também nos ensina que nós devemos sair da idolatria, das nossas ideias, das nossas concepções erradas que está no Egito, para voltar para Jerusalém celeste. Privilégios da devoção a São José. Não importa a sua vocação ou o seu estado de vida, você será sempre agraciado se mantiver uma devoção fervorosa a São José. São Jorge Preca diz: a devoção a São José é poderosa, porque ele nos dá a sua proteção, seu exemplo e sua bênção. A devoção a São José nos dá a sua proteção, o seu exemplo e a sua bênção. Quem não quer ser abençoado por São José? Foi o que ele fez em 13 de outubro lá em Fátima, abençoou o mundo com o menino Jesus. Ana Maria Tauscher nasceu em 1855 na Alemanha e foi criada por uma família luterana fervorosa. Seu pai era um pastor luterano. Com o tempo, Ana Maria se encantou com a doutrina católica, pois sempre invocava o auxílio do Espírito Santo com a oração Veni Creator Spiritus, cujo canto em latim lhe chamava particular atenção e admiração. Ela manifestou a seu pai o desejo de se tornar católica, o que provocou a vergonha do pai por sua filha abandonar a educação protestante que ele havia lhe dado. Ele não queria que ela sequer morasse debaixo de seu teto mais. Certa vez, o pai a visitou em sua nova casa e descobriu ali um livro de São José, estava escondido no quarto. Ele leu, abriu, fechou e colocou de volta na estante, falou nada. Naquela mesma noite, durante o jantar, ele ridicularizou e zombou de São José diante da sua filha. Ana Maria escreveu sobre esse evento em sua autobiografia, que eu recomendo a todos lerem. Durante o jantar, meu pai disse: como pode alguém rezar para um homem tão estranho, tão bizarro? Essa expressão, bizarro ou estranho, deixou uma profunda marca em mim, diz Ana Maria Tauscher. Eu pensei mais e mais em São José e concebi uma grande e eterna devoção ao querido Pai São José, como eu chamava, Pai São José, pois pensei que deveria fazer reparação o resto da vida pela frieza de todos os incrédulos para com ele.
Ana Maria foi demitida de seu emprego quando seu superior descobriu que ela havia se convertido à fé católica, porque ele também era luterano. E o seu empregador falava mal dela para todas as pessoas, de modo que Ana Maria Tauscher não conseguia mais encontrar trabalho. Não conseguia, portanto, ganhar seu dinheiro e nem encontrar um lugar para morar. Seu amor a São José, porém, não diminuiu. Eventualmente, ela conseguiu fazer algumas pequenas tarefas em um convento agostiniano para comer e poder se abrigar ali. Pela providência divina, ela acabou se tornando uma freira e tomou o nome de Irmã Maria Teresa de São José e fundou uma nova congregação, as Irmãs Carmelitas do Divino Coração de Jesus, além de outras instituições de caridade ao redor do mundo. Pelo resto de sua vida, ela sempre se referia a São José como o Pai São José. Tudo que a Irmã Maria Teresa conseguia realizar, tudo que ela fez, chegou até o Brasil, a sua congregação. Tudo que ela conseguiu realizar, ela atribuía à intercessão deste grande pai, São José. O Papa Bento XVI a beatificou em 2006. Ela ainda é beata e precisa só de um milagre para ser canonizada. Beata Maria Teresa de São José, rogai por nós. No século XVII, a venerável irmã Maria Jesus de Ágreda escreveu sobre as graças extraordinárias que Deus concede aos devotos de São José. Em sua magnífica obra, A Cidade Mística de Deus, no qual ela detalha a vida da Santíssima Virgem Maria, escreveu para nós: Fui informada sobre certos privilégios concedidos a São José pelo Altíssimo, que é como ela chama Deus, o Altíssimo. Fui informada sobre certos privilégios concedidos a São José pelo Altíssimo, em razão de sua grande santidade, os quais são especialmente importantes para aqueles que pedem sua intercessão de maneira correta. Em razão desses privilégios especiais, a intercessão de São José é poderosíssima. Primeiro, para obter a virtude da pureza e superar as inclinações sensuais da carne. Segundo, para alcançar poderoso auxílio para escapar do pecado e voltar à amizade com Deus. Terceiro, para aumentar o amor e a devoção à Santíssima Virgem Maria. Quarto, para assegurar a graça de uma boa morte e proteção contra os demônios naquela terrível hora. Quinto, para encher os demônios de terror com a simples menção de seu nome por seus devotos, São José. Sexto, para adquirir a saúde do corpo e assistência em todos os tipos de dificuldades. Sétimo, para providenciar para as crianças nas famílias. Era uma coisa que a Beata Maria Teresa de São José fazia, providenciar para as crianças. Esses e muitos outros favores Deus concede àqueles que invocam corretamente e com boa disposição a intercessão do esposo de nossa rainha, São José. Obrigado, venerável Maria Jesus de Ágreda. Certa vez, Nossa Senhora disse a essa mesma mística: Minha filha, embora tenhas descrevido meu esposo São José como o mais nobre entre os príncipes e santos da Jerusalém Celeste, ainda assim, vós não podeis manifestar propriamente a sua eminente santidade, e nenhum dos mortais pode conhecê-la completamente antes de chegar à visão da divindade. No último dia, quando todos os homens serão julgados, os condenados se arrependerão amargamente de seus pecados, os quais os impediram de apreciar esse poderoso meio de salvação, São José, e de se valerem, como poderiam facilmente, desse intercessor, e ganhar a amizade do justo juiz. Toda a raça humana tem muito subestimado os privilégios e prerrogativas concedidas ao meu bendito esposo, e eles não sabem o que a sua intercessão junto de Deus pode fazer. E continuou em outro lugar: aquilo que meu esposo pede ao Senhor no céu é garantido sobre a terra, e de sua intercessão dependem muitos e extraordinários favores aos homens. De sua intercessão dependem muitos e extraordinários favores aos homens, se eles não se fizessem dignos de recebê-los. Todos esses privilégios seriam uma recompensa à amável perfeição desse maravilhoso santo e por suas grandes virtudes, pois a clemência divina é favoravelmente atraída por elas, as virtudes de São José. A clemência divina olha para São José com generosa liberalidade, pronta para chover suas maravilhosas misericórdias sobre todos aqueles que se valem de sua intercessão. Disse a Beata Conceição Cabreira: tome-o como padroeiro de sua vida espiritual e interior,
e avançarás grandemente à perfeição. Vamos fazer a oração a São José, escrita por São Francisco de Sales, e concluir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, esposo de Maria, concedei-nos a vossa proteção paternal, nós vos suplicamos pelo coração de Jesus Cristo. Vós, cujo poder infinito se estende a todas as necessidades, sabendo tornar possíveis as coisas mais impossíveis, abri vossos olhos de paz sobre os interesses dos vossos filhos. Nas dificuldades e tristezas que nos afligem, recorremos a vós com confiança, dignai-vos tomar-nos sob o vosso caridoso comando e resolvei para nós esse assunto tão difícil e tão importante, causa de todas as nossas preocupações. Fazei que o seu feliz êxito sirva para a glória de Deus e para o bem dos vossos devotos servos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Sancta Maria, ora pro nobis. Sancta Rosa, ora pro nobis. Proles David inclita, ora pro nobis. Lumen Patriarchanum, Dei Detricis Sposa, ora pro nobis. Custos Puris et Virginis, ora pro nobis. Filii Dei nutritiae, ora pro nobis. Christi defensor alme familiae preces, ora pro nobis. Iosef justissime, ora pro nobis. Iosef castissime, ora pro nobis. Iosef prudentissime, Iosef fortissime, Iosef obedientissime, Iosef fidelissime, Saeculum patientiae, Amator pauper